três poderes oficiais, o judiciário é o único que não tem representação popular. Por isso, me parece que todo o avanço no sentido da democratização do judiciário é um avanço no sentido da democratização do país. Isso não é uma bandeira somente da magistratura, é uma bandeira da sociedade, é uma bandeira que é plenamente justificável no momento em que nós podemos analisar hoje o desempenho da justiça brasileira e no decorrer do tempo. Então, as diretas dos tribunais é uma imposição da democracia, mas não somente da democracia, é uma imposição da gestão da justiça, é uma imposição para que o judiciário possa prestar um melhor serviço para a sociedade brasileira. O judiciário avançou muito nos últimos anos, mas, entretanto, uma parcela muito pequena de magistrados participam das eleições dos membros de direção. É importante relembrar que este processo foi resultado de toda uma articulação da nossa associação de classe junto aos desembargadores e depois de um debate profundo e importante, se chegou à conclusão de alteração do regimento interno. Por pleito dessas associações, a direção do tribunal é eleita pelo conjunto dos juízes. O tribunal acabou decidindo que caberia, antes da eleição propriamente do tribunal pleno, se fazer uma consulta aos juízes de primeiro grau com caráter não vinculativo, de modo que indicassem os nomes que julgassem devessem ocupar os cargos da administração, especificamente o presidente e o vice-presidente. Isso também se estendeu depois ao diretor e ao vice-diretor da Escola Judicial. Eu entrei no concurso em 2010, ingressei na magistratura pela 15ª Região e vim para o Rio Grande do Sul há um pouco mais de um ano e agora eu vou me deparar com essa primeira possibilidade de ajudar na escolha da administração. Eu acho que os próprios colegas daqui nem sabem qual foi a repercussão que teve essa forma de escolha lá fora, assim, todos os outros tribunais acompanharam e comemoraram quando a Matra 4 obteve esse resultado positivo. Nós estamos construindo aqui na 4ª Região um processo único no mundo. Nós somos o primeiro regional a adotar a permitir a participação dos juízes de primeiro grau na escolha de seus dirigentes. Agora teremos a segunda consulta. É importante que essa consulta ocorra com a participação de todos os colegas, a participação de todos os juízes, para que possamos mais avançar e para que esse processo que é inicial possa ser até modificado para incluir outras experiências. A iniciativa do TRT4 do Rio Grande do Sul foi inédita no Brasil. Ela rompeu com esse sistema anacrônico que temos nos tribunais de concentrar decisões nas cúpulas. Foi um passo muito importante que desencadeou outros tantos tribunais, outros tantos momentos de democratização dos tribunais em todo o Brasil e demonstrando que isso é hoje um fato irreversível. Nós estamos partindo no segundo momento, já uma segunda gestão eleita pela magistratura do trabalho lá do Rio Grande do Sul. É um momento importante para o país também, em que o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul ele se afirma como pioneiro na democratização do judiciário brasileiro. E o outro embate, eu acho que é justamente isso que está sendo feito. Começar a se aproveitar o momento da eleição para discussão maior, mais aprofundada. Do ponto de vista da experiência pessoal, me parece que isso confere, no meu caso, conferiu bastante legitimidade para exercer as funções da escola judicial. Acho que a gente vai conseguir ter acesso agora, como vai ser a segunda eleição, acho que a gente vai ter um acesso maior às propostas de cada um dos candidatos, vai avaliar o que pode nos beneficiar e trazer benefícios mais diretos para a carreira e principalmente para a vida do juiz substituto ou dos titulares, para a vida dos juízes de modo geral. Enquanto nós estamos colocando na base da boa vontade
e da consciência dos senhores desembargadores. É um processo, na minha avaliação, irreversível e que não admite retrocesso. Porque ele serviu de exemplo já para alguns regionais e tem servido também de mote para turbinar a alteração constitucional que as associações pretendem levar a efeito na Câmara, naquela PEC que modifica a Constituição nas PEC. Mas o que importa agora é o processo, é a continuidade do processo. Aqui no Rio Grande do Sul, a participação dos juízes não pode ser desconsiderada pelo tribunal no momento em que vai definir a próxima administração. E este processo, essas dificuldades, fazem com que cada um de nós, cada juiz da 4ª Região, tenha que assumir a sua parcela de responsabilidade, de trabalho na construção desse processo. Então, esse é o chamamento que eu faço a todos os juízes, que se engajem, que participem, que discutam e que todos juntos possamos, ao concluir, continuar a dar esse exemplo para todo o Brasil e para todo mundo. Importante a participação dos juízes todos no processo. Nesse processo de escolha, que aqui é ainda feito na forma de consulta, nós não podemos esquecer que o próprio projeto de novo estatuto da magistratura, que entrou em discussão no Supremo, já prevê um passo adiante na sistemática hoje vigente pela Lei Complementar 35. De modo que penso eu que a consolidação do processo de avanço, de diminuição do déficit democrático no Judiciário passa efetivamente pelo Rio Grande do Sul, especialmente no próximo pleito que vai definir a administração do TRT para o próximo ano. Digo para vocês que foi uma honra presidir o Tribunal Regional do Trabalho, foi uma honra muito grande poder inovar em vários aspectos, com a participação dos juízes de primeiro grau na administração, que estabelece uma administração compartilhada, e nesse sentido eu penso que deveremos avançar. Eu acredito que vamos avançar com a presença de todos na consulta que vai ocorrer em breve. Então, para vocês, muita alegria e muito sucesso a todos.